Glória a Deus, com certeza o Senhor ouviu o nosso clamor, amém? Abra a sua Bíblia por gentileza, livro de Números, capítulo de número 13, Números, capítulo de número 13, nós vamos meditar nesse texto, nessa noite, a palavra do Senhor, Números, capítulo de número 13, amém? Todo mundo achou? Números é fácil de achar, né? O quarto livro da Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paltir, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gatiel, filho de Sote; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gate, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vovici; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a estrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, qual trouxeram 2 homens, numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak,
e são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor vai falar ao nosso coração, através da sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor há de nos trazer o consolo e o conforto e também o confronto, e que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Abrasa os meus lábios, o meu coração, para transmitir a palavra do Senhor, que transforma o coração do homem. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, na vida cristã, enfrentamos inúmeros desafios. Muitos deles parecem intransponíveis aos nossos olhos. Desafios que têm várias características, de várias naturezas, que geram no nosso coração o que eu chamo de insegurança, medo. A falta de fé diante dos problemas e dos desafios, frequentemente, nos leva a perder de vistas a promessa de Deus, a palavra de Deus. Nós começamos a olhar mais para os problemas, para os dilemas, para os desafios da vida, do que para as promessas de Deus para as nossas vidas. Algumas pesquisas indicam que 65% a 70% do povo brasileiro, de alguma maneira, se sente inseguros. Essa insegurança não é apenas física, mas também na alma. Alguns brasileiros se sentem inseguros em relação às suas finanças, à sua saúde, aos relacionamentos, à segurança. Mas também há insegurança desse gigante que nos atropela, e uma insegurança na alma. E isso nos impede de confiar plenamente, exclusivamente e unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Eu gosto de uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, olhando para esse texto e olhando para o desafio que há nesse texto, e pela incredulidade que é mostrada pelo povo nesse texto, ele escreve: a incredulidade olha para o gigante e diz: eu não posso vencê-lo. Mas a fé olha para o gigante e diz: com Deus todas as coisas são possíveis. Grande desafio nosso é enfrentarmos os desafios da vida com os nossos olhos em Deus, com fé. Agora observe comigo, Números capítulo de número 13, fala exatamente dos homens que foram enviados, 12 deles, para espiar a terra prometida, a Canaã. Após a libertação do povo do Egito, depois que eles viveram como escravos por 400 anos, Deus levanta Moisés, e com o braço forte do Senhor, Deus tira eles do Egito, e faz eles caminharem pelo deserto. Agora eles estão olhando para a terra prometida, eles estão vendo a Canaã, essa terra que foi prometida primeiro a Abraão. Deus reafirma a sua promessa a Isaac, continua reafirmando a sua promessa a Jacó, faz essa promessa a José, e agora Deus está dizendo para Moisés que irá cumprir essa promessa, de dar àquele povo uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa do Senhor. Então eles estão nessa região de Parã, e estão prestes a conhecer. Mas é nesse contexto que surge a ideia de enviar 12 espias. Agora, se olharmos o livro de Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo 19 a 25, nós temos uma grande revelação. O livro de Deuteronômio, ele é um pouco mais explicativo para nós do que o livro de Números, porque em Deuteronômio diz que a intenção de mandar
espias para a terra prometida foi do povo. É como se o povo estivesse dizendo: olha, antes de tomarmos posse daquela terra, a gente precisa ver o que tem lá. Antes da gente tomar posse da promessa de Deus, a gente precisa ir ver que promessa de Deus é essa. Então Deus disse a eles: envia os espias. Envia os espias. Mas Deus sabia o coração daquele povo. Eles não tinham que espiar aquela terra. Eles tinham apenas que tomar posse da promessa de Deus, que era aquela terra. Mas de maneira estratégica, de maneira racional, eles foram 12, os príncipes das 12 tribos, que a Bíblia dá nome a eles, fala quem é o pai deles. Observe como isso é muito importante. Eram homens realmente valorosos, eram homens que tinham, de certa maneira, influência no povo de Israel, que estava ali no deserto. E eles vão por 40 dias espiar aquela terra. E eles vêm com um relato dizendo: olha, a terra é solo fértil. Essa terra dá bons frutos. O que se planta, se colhe. Realmente é uma terra de riquezas naturais maravilhosa. Eles entram pelo sul e vão até o norte e retornam. Mas quando eles retornam, e dão esse relato da beleza que é Canaã, da fertilidade que é Canaã, da imponência que é Canaã, dos recursos naturais que há naquela terra, eles também voltam com outra realidade. E eles vão dizer: olha, a região é formada por cidades fortificadas. Então pensa, um povo que vive no deserto, entendas, que uma hora está aqui, outra hora está acolá. Olha para cidades que são realmente estratégicas, cidades que foram bem estabelecidas, cidades que eram fortificadas, como por exemplo Jericó, e entre outras que tinham muralhas. E não somente isso, eles também vão trazer o relato dos povos que ali estavam. Estavam os hititas, os jebuseus, os amalequitas. Esses povos, eles tinham um poder bélico muito maior do que o povo de Israel. O armamento deles era muito maior do que o povo de Israel. A experiência militar daquele povo era muito maior, ou daqueles povos eram muito maiores do que a de Israel. Então eles olham para aquilo, para esse grande desafio, e humanamente falando, eles dizem: é impossível. Como podemos nós enfrentar homens que já dominam ferro e nós ainda temos espadas de madeira? É impossível. Contudo, a promessa de Deus, ela não dependia de recursos humanos, mas de obediência à palavra do Senhor. Eles apenas tinham que entrar e conquistar. A maneira como Deus iria fazer, é Deus que vai fazer, não dependia deles. João Calvino, ele comentando esse texto, ele diz: a fé verdadeira aqui é testada, porque a fé verdadeira não é testada em momentos de paz. A fé verdadeira é testada em face de obstáculos que parecem insuperáveis. Canaã representa essa prova, onde a fé deveria prevalecer sobre a razão e o medo. Mas o que prevalece é a incredulidade dos 10 espias, porque 2 vão ter uma visão diferente, e do povo. Se fôssemos dividir o capítulo 13 e o capítulo 14 de Números, nós poderíamos dividir ele em 5 partes, e você pode observar aí na sua Bíblia. Do capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 25, nós podemos ver que o povo duvida da palavra, da promessa de Deus. Do versículo de número 13 até o versículo, do capítulo 13, versículo de número 26 até o 33, o povo é levado a desanimar. Eles desanimaram em frente à promessa de Deus. O capítulo 14, versículos de 1 a 10, eles desafiaram a promessa de Deus.
do capítulo 14, versículo 11 até o versículo de número 38, eles demonstram orgulho, soberba. E o capítulo 14, do versículo 39 ao 45, demonstra e termina mostrando que o povo foi desobediente à palavra de Deus. Agora observe comigo, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Olha aí na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. A expressão que eu quero destacar é envia homens. É uma ordem de Deus. Se a gente fosse ler no hebraico, shilak, irá, anashim, é Deus dando uma ordem, dizendo: se vocês querem conhecer a terra, então vocês vão enviar 12 homens. A ordem é clara. Moisés agora tem que separar esses homens. É uma escolha. Deus estava dizendo a eles: não precisa, é só conquistar. Mas eles queriam conhecer aquilo que Deus já havia garantido a eles. E aqui, irmãos, precisamos fazer uma pausa, precisamos respirar, porque espiritualmente isso ilustra muito das nossas vidas. Muitas vezes nós queremos e desejamos ver antes de crer, enquanto Deus nos chama a andar pela fé e tomar posse daquilo que Ele já prometeu das nossas vidas, aquilo que Ele já prometeu para as nossas vidas. Assim como Israel, frequentemente somos tentados a andar pela razão, e a vida cristã, os servos de Deus andam pela fé e não pela razão. Agora, há um detalhe nesse texto. Observa comigo, por gentileza, o capítulo 13, o versículo de número 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte. Olha que interessante, a expressão mais forte do que nós, carrega uma conotação no texto hebraico de comparação, e que nessa comparação eu me sinto inferior ao outro. E essa é a ideia. Comparando-se com aqueles povos que eram idólatras, que não amavam a Deus, aqueles povos que praticavam até o sacrifício dos seus próprios filhos, o povo de Deus olha para aquilo e diz: nós não podemos enfrentar. Apesar do nosso Deus ser verdadeiro, ser soberano, diante deles, nós somos pequenos. O desafio é maior do que nós. O desafio é maior do que o nosso Deus. Agora olha o versículo de número 33, por gentileza. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. Aqui eles dizem que havia gigantes naquela terra. Sempre existiu na raça humana o gigantismo. Eram homens altos, aqui não tem nada místico. Eram homens valentes, que tinham uma certa estatura maior do que os outros. Chegavam às vezes a quase 3 metros de altura. E é diante desses homens que esses espias estão dizendo: olha, nós somos como gafanhotos, pequenos demais. Os espias estavam olhando pelos olhos humanos e não pela fé. Por isso, eu quero compartilhar um tema dessa mensagem com os irmãos: enfrentando os desafios da vida com fé e não com incredulidade. Enfrentando os desafios da vida com fé. Para isso, nós precisamos destacar quais são as características da falta de fé. Vamos olhar para o texto. Versículo de número 31 e o versículo de número 33 do capítulo 13 nos mostra exatamente isso. A narrativa de Números 13 revela várias características daqueles que em momentos de crise deixam de confiar em Deus, porque tiram os olhos de Deus e colocam os olhos nos problemas, nas dificuldades, nos gigantes, e aí o seu coração é tomado pelo que nós chamamos de incredulidade, falta de fé.
Falta de fé. E quando isso passa a acontecer, quando deixamos de olhar para Deus, quando deixamos de andar pela fé, quando somos tomados pela incredulidade, isso gera dentro de nós, em primeiro lugar, desânimo. Observe o texto, versículo de número 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir com aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles estão desanimados. Como podemos enfrentar alguém que é mais forte do que nós? A incredulidade causa isso dentro do nosso coração. Quando abandonamos o Senhor, ou quando Deus não é o centro da nossa vida, ou quando tiramos os nossos olhos do Senhor, a primeira coisa que acontece é não termos mais ânimos para enfrentar os desafios da vida. Quando o medo toma conta do nosso coração, o desânimo é inevitável. É inevitável. Não poderemos subir. Acabou. O que nós vamos fazer? Agora olha como que é o coração do homem. Há uma promessa de Deus: eu vou dar a terra prometida para vocês. Vocês vão conquistar a terra prometida. Mas o homem vai dizer: não podemos. Não tem como receber essa promessa. Não tem como tomar posse dessa promessa. Eles ignoraram a promessa de Deus. Olharam apenas para as suas limitações humanas. Lembra quando os discípulos em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, estavam dentro de um barco, durante uma tempestade, e eles tentaram de todas as maneiras atravessar o barco. Não evitaram os esforços, tentaram de todo jeito, até que no último instante, eles lembraram que Jesus estava com eles no barco, e foram acordar Jesus. Quando olhamos para as limitações nossas, nunca vamos acalmar as tempestades, nunca iremos conseguir vencer o desânimo. Os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus acorda e acalma a tempestade. O desânimo nos leva a fechar os nossos olhos para a fé e a abrir os nossos olhos para a incredulidade. Não somente isso, o desânimo, ou melhor dizendo, a incredulidade, gera em nós um complexo de inferioridade. O versículo 33, qual nós lemos, vai dizer: somos como gafanhotos. A falta de fé distorce a realidade, fazendo com que os desafios da vida pareçam maiores do que o Deus Todo-Poderoso. Nós olhamos para os problemas e estamos dizendo que os problemas são maiores do que o nosso Deus, sendo que deveria ser ao contrário. Sendo que deveria ser totalmente ao contrário. O próprio Gideão, quando ele estava sendo pressionado pelos midianitas, pelos amalequitas, ao ser chamado por Deus, ele vai dizer: quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu não tenho nada. O livro de Juízes nos narra essa história, Juízes capítulo 6, versículo de número 15. E Deus olha para Gideão e diz: você se acha o menor, mas eu te vejo como um homem valente. E ele realmente é considerado como um homem valente. Então a falta de fé nos leva a olharmos para nós e nos sentirmos inferiores aos problemas, às dificuldades, aos desafios, aos outros. A falta de fé, em terceiro lugar, leva-nos a declarar palavras de derrotas. Olha o versículo de número 32. Os espias, aqueles 10 espias, informaram o povo, contaminaram o povo, os filhos de Israel, dizendo: olha, a terra pelo meio da qual passamos, essa terra que mana leite e mel, é terra que devora seus moradores, e todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura, não tem como vencer. A gente desanima até o próximo,
desanima aqueles que são da nossa casa, desanima aqueles que são da nossa igreja. Eu digo que a incredulidade, ela não fica contida no coração, ela é um veneno que se espalha por todo o corpo, por todo o corpo. Lutero, ele diz assim: as palavras de fé são fonte de vida, enquanto as palavras de incredulidade nos levam à morte espiritual. Então, nós podemos observar que as características da falta de fé é desânimo, complexo de inferioridade, palavras de derrota e visão distorcida. O versículo 33 novamente: eles se compararam aos gigantes e perderam de vista a grandeza de Deus. A incredulidade, irmãos, nos cega para a provisão e o poder de Deus. A gente deixa de enxergar a provisão e o poder de Deus por falta de fé. Essas são as características da falta de fé. Agora, quais são as consequências que o texto nos mostra da falta de fé? Quando a fé é substituída pelo medo, pela incredulidade, as consequências, elas são avassaladoras. Observe comigo no texto, capítulo de número 14, versículo 1, por gentileza. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, versículo 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. A primeira consequência da falta de fé é o desespero. O que resta para um povo em que não tem mais solução, que está diante de um grande problema? Gritar, chorar, berrar, arrancar os cabelos, dizer: não tem mais jeito, acabou a minha vida, e agora? Nós estamos olhando para um povo que agiu assim, mas e nós estamos agindo como? As consequências da falta de fé é que levam ao desespero. Quando Pedro estava andando lá em Mateus capítulo 14, versículo 30, sobre as águas, os olhos fitos em Cristo, quando ele começa a afundar, o texto diz que ele se desesperou. Estou afundando, e agora? O que vai ser da minha vida? E talvez esse seja o sentimento do nosso coração nessa noite, de desespero. Não tem mais o que fazer, acabou, meu casamento já foi por água abaixo, minhas finanças não tem mais jeito, minha saúde, e o desespero bate. Isso é consequência da falta de fé. A segunda consequência da falta de fé, versículo de número 2 que nós acabamos de ler: murmuração. A falta de fé levou o povo a reclamar contra Deus e contra os seus líderes, ao ponto de dizerem: é melhor voltar para o Egito, voltar para a escravidão, é melhor atravessar o Mar Vermelho de novo, é melhor a gente voltar todo esse deserto para trás. O plano de Deus, o que eles estão dizendo, o que essa nação, o que esse povo está dizendo é: o plano de Deus não é tão bom como nós achávamos. Eles estão rejeitando o plano de Deus, rejeitando a bênção de Deus da Canaã. Nós não queremos isso para nós, nós queremos voltar para o Egito. Paulo nos alerta a respeito disso. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer: fazei tudo sem murmuração. Um minuto de oração vale mais do que um ano de murmuração. Na prática, às vezes, rejeitamos o plano de Deus para as nossas vidas. Quando reclamamos da esposa, quando reclamamos do esposo, quando a gente diz: esse não tem mais jeito, olha, me arrependi de ter casado com essa pessoa. Ué, não foi plano de Deus você ter casado com ele? Com ela? Você está dizendo então que Deus errou, que Deus falhou, que a vontade de Deus ela não é tão boa, não é tão perfeita, não é tão agradável? Isso acontece quando nós estamos sofrendo
com as consequências da falta de fé. Terceira consequência da falta de fé. Observe o versículo de número 3 do capítulo 14. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Sabe qual é a terceira consequência da falta de fé? Eu a chamo de apostasia. Apostasia. Eles estão dizendo: preferimos a escravidão do Egito, os deuses do Egito, do que o plano de Deus para as nossas vidas, do que confiar em Deus. Nós queremos voltar para a terra dos deuses, nós queremos voltar para os braços dos pagãos. Quando Jesus, em João capítulo 6, versículo 66, olha para os seus discípulos e traz uma palavra dura, o texto vai dizer, em João 6, 66, que muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus por causa da sua palavra, porque acharam difíceis em aceitar. O cristianismo não é um mar de rosas. A vida cristã é uma vida de lutas. A gente brinca, se o mundo aí diz que nós temos que matar um leão por dia, na vida cristã a gente tem que matar o leão e o urso por dia, como Davi fez. Por isso, muitos apostatam da fé, abandonam Cristo. Isso é consequência da falta de fé. A quarta consequência da falta de fé, pula aí para o versículo de número 9, que diz assim: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Por que essas palavras foram ditas por Moisés? Porque o povo estava com medo do inimigo. Em vez de confiar no Senhor, o medo distorceu a percepção da realidade, e eles estavam achando que o inimigo era mais poderoso do que Deus, e aí gerou medo. Isso acontece quando olhamos para os desafios da vida, para os problemas, e chegamos a uma conclusão: eles são maiores do que Deus, e eu não sei como resolver. Isso gera em nós medo. O medo nos leva a ver o inimigo maior do que é, e Deus menor do que Ele é. Isso é consequência da falta de fé. Mas pastor, e agora? O que eu vou fazer? Aí nós temos a resposta da fé em terceiro lugar. As atitudes de Calebe e Josué é que nos inspiram. A resposta desses homens, em contraste com os demais espias, é que nós podemos ver uma fé genuína, não uma negação dos desafios, não uma negação da realidade, mas uma confiança na presença e no poder de Deus, para superar os desafios, para avançar, para continuar, e para tomar posse daquilo que Deus já havia prometido para nós. Josué e Calebe agem exatamente assim. Josué significa: o Senhor é a salvação. Calebe significa homem forte, viril, homem fiel. E no versículo de número 30, do capítulo de número 13, nós podemos ver isso. Calebe fez todo mundo se calar perante Moisés, e disse: Eia, presta atenção, escuta-me, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra o inimigo. Esse texto me inspira, essas palavras de Calebe, porque a expressão que ele usa aqui, ela é muito poderosa. Prevaleceremos, subamos. Ele está dizendo que a força não vem dele, a força não vem de dentro, a força vem do Senhor. É Deus que vai te animar, é Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai guerrear por você, é Deus que vai fazer os inimigos baterem em retirada. É isso que Calebe está dizendo. É um homem cheio de coragem, não é uma coragem de autossuficiência, não, eu sou bom, eu sou o cara, não era isso, mas ele dependia
de Deus. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Vamos confiar no poder de Deus. Olha para o texto ainda, o versículo 31 do capítulo 13, quando os homens disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte, não tem como. Eles estavam dizendo exatamente isso: olha, aquele povo vai vencer-nos, nós não temos como ir. Então nós temos aqui um contraste, de quem confia em Deus e de quem não confia em Deus. A postura de Josué e Caleb nos remete a uma fé verdadeira, a uma fé verdadeira. Eles reconhecem a realidade, eles sabem que o povo, os jebuseus, os hititas, os gigantes que estavam em Canaã, realmente são povos poderosos, e o armamento bélico deles é muito maior do que o povo de Israel, mas eles sabiam de que nenhum gigante, nenhum armamento bélico, nenhum povo, por mais estruturado que esteja, é capaz de aguentar uma promessa que Deus fez ao seu povo. Deus derruba as muralhas, Deus quebra os armamentos, Deus dá vitória ao seu povo. Eu gosto da expressão de que Paulo usa em Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, que diz assim, ele falando sobre Abraão, ele diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir a sua promessa. Nós não cremos nas nossas forças, nós cremos no poder de Deus, na ação de Deus. Agora, pastor, como que eu posso então conquistar essa terra prometida? Como que eu posso enfrentar esses desafios? Com fé. 3 atitudes que o texto nos fala. Primeiro, capítulo 14, versículos 5 e 6, observe comigo, que diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Hoje é dia de nós abandonarmos a incredulidade na nossa vida, e de vivermos pela fé. Para isso é necessário quebrantamento diante de Deus. Moisés, Arão, Josué, Caleb prostraram-se em quebrantamento, rasgaram as suas vestes, total dependência de Deus, reconheceram que eles não são nada, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante do desânimo, diante daquelas palavras malditas, diante daquela circunstância, eles olhando a promessa de Deus, eles se quebrantam diante de Deus, e eles sabem que só Deus pode fazer, e eles clamam ao Senhor. Esse é o coração daqueles que têm fé, esse é o coração que nós devemos ter. Lembra daquela mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículos 27 em diante, quando ela chega diante do Senhor com fé, e o Senhor Jesus diz para ela: eu não vi fé em Israel como dessa mulher, se quebrantando diante de Deus, se humilhando diante da mão poderosa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não é pelas nossas forças, não é porque eu sou bom, não é porque eu entendo do assunto, não é porque eu sei negociar, não é porque eu tenho habilidades, tudo isso é uma bênção, mas é porque eu confio e ando pela fé no meu Deus Todo-Poderoso. É por isso que em Cristo eu sou mais do que vitorioso. É assim que eu tenho que andar. Em segundo lugar, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos enxergar pela fé as promessas de Deus. O versículo de número 7 e o versículo de número 8. E falaram toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Essas são as palavras de homens que confiam em Deus. Josué e Caleb lembram, eles trazem à memória o que dá esperança, e o que traz esperança ao nosso coração, e o que estava pronto para dar esperança ao coração daquele povo, era o que Deus havia prometido. A fé é crer nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer que não. Eu creio pela fé, eu ando pela fé,
eu enxergo pela fé. As circunstâncias às vezes querem contradizer, mas nós não podemos enxergar dessa maneira. Eu tenho que crer nas promessas de Deus. Vamos fazer um exercício nessa noite? Quais são as promessas que Deus fez para a sua vida? Quais? Às vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. Agora mais um exercício. Se você trouxe à sua mente, ao seu coração, tudo aquilo que Deus prometeu para você, você tem vivido pela fé essas promessas de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida? Há uma promessa de Deus que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está vivendo isso? Há uma promessa de Deus dizendo que o meu lar seria uma bênção. Você está vivendo isso? Terceiro, nós precisamos crer no livramento do Senhor. Josué, Caleb, Moisés e Arão, eles declaram isso. O versículo de número 9 e o versículo de número 10, eles vão declarar: o Senhor está conosco, não devemos ter medo. O Senhor está conosco. É dessa maneira que nós devemos andar. Há uma promessa nas Sagradas Escrituras que Jesus fez, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E olha que isso é tão maravilhoso, porque Jesus prometeu que Ele vai estar conosco. Não tem mais. Jesus está com você. Ande pela fé. Ande pela fé. Não tenha medo. Paulo, quando enfrentou tribulações, quando passou por momentos difíceis, em Romanos capítulo 8, versículo de número 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero concluir dizendo que o relato de Números 13 é um exemplo claro de um conflito que vivenciamos todos os dias, entre fé e incredulidade. Enquanto 10 espias espalharam medo, olharam para as circunstâncias e concluíram que aquela missão, ela não iria dar certo, que era impossível, Josué e Caleb nos inspiram a olharmos para Deus e crermos que é do Senhor que a nossa vitória irá vir. A diferença está aí. Um anda pelo que vê, o outro anda pelo que não vê. Eu quero encerrar com duas frases. A primeira é de Spurgeon, quando ele diz assim: quando não podemos ver o caminho à frente, nossa confiança deve estar naquilo que Deus já prometeu. Quando não conseguimos ver o que está à nossa frente, nós devemos continuar andando, crendo naquilo que Deus já prometeu. E encerro com essa frase de D.L. Moody: a verdadeira fé é a fraqueza do homem amparando-se na força de Deus. A verdadeira fé é a fraqueza do homem amparando-se na força de Deus. Fiquemos em pé. Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus, dizendo: Senhor, eu quero andar pela fé, eu quero viver pela fé. E você, quando se depara com os gigantes da vida, com quem você se identifica? Com os 10 espias que viram as dificuldades e sucumbiram diante delas? Ou como Josué e Caleb, que diante das dificuldades, eles confiaram na fidelidade de Deus e avançaram com coragem? Com coragem. Ore ao Senhor. Ore ao Deus. Somos chamados a andar pela fé e não pela vista, confiando que diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar a boa obra, para completá-la em nossas vidas. Então ore ao Deus Todo-Poderoso nesse momento.